Começando com Rona. Ô, Dorival, dá tempo de desistir, tô te avisando. Se não assinou ainda, dá tempo, cara. Meu Deus, bebê. Deixa eu mandar um abraço pra você, bebê. Tá bem? Calma. Eu vou me lembrar disso. Uma vergonha! Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui, vocês são uma vergonha! Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho! Agora, perder uma coisa, agora deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá, vocês são uma vergonha! Agora o Hugo errou aí, ó. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, quatro pode ajudar no final, aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Fala, nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Vamos ver a reação da turma do Jogo Aberto. Renata Fã zoando o Ronaldo Giovanelli após essa goleada aí por 4-0. Flamengo e Corinthians, que chocolate. A Páscoa já terminou, mas o Mengão continua distribuindo chocolate pros corintianos. E é claro, não perca tempo, deixe o seu comentário aqui abaixo zoando os corintianos. E também deixe seu like se você gostar do vídeo, beleza? Agora, sem muita enrolação, vamos ver essa zoeira aí no Jogo Aberto. Confere aí comigo. Flamengo malvadão. Isso aqui é o Mengão. Tô falando que é a marcha do Ronaldão. Ó, é isso? Rona, perder, mas 4-0 não foi muito? E vou te falar, foi pouco. Porque o Hugo errou. Mas se depois no segundo tempo ele não pegasse umas 3 cara a cara lá, era pra ser mais. E essa defesa do Corinthians é uma defesa, uma vergonha. Aí eu tava fazendo o jogo na Rádio Bandeirantes e eu falei, ó, tem que tirar essa defesa, tirar essa zinhaca aí, o Gustavo Henrique, tirar o Ramalho. Aí eu olhei lá no banco, Félix Torres e Kaká. Mas ainda bem que o Félix estava jogando, porque senão você ia colocar a culpa toda nele. Não tinha como colocar a culpa nele. Os dois, o Ramalho tomou 3 canetas e 3 chapéus, 2. Não, deitaram dessa nhaca do Corinthians aí. A defesa é uma vergonha. Aí depois o pessoal ainda falou que o jogo foi bom pro Flamengo. Só quem é flamenguista que gostou, né? Por outro lado, o Flamengo deu espetáculo. Arrascaeta jogando fino da bola. Pedro mostrando que não perdeu nada do talento. Pulgar dominando o meio-campo, a defesa tranquila. O Wesley com espaço. 4-0 placar final e a gente conta essa história outra vez para desespero do Ronaldo. Pênalti mandrake, mais um lá, hein? Um grito diferente ecoou nas arquibancadas do Maracanã. Esse som, que veio da torcida do Flamengo, tem um motivo específico. Uma falha de Hugo Souza, ex-jogador do rubro-negro. Mas para chegar até o momento da falha, é preciso entender o contexto. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Não à toa, o placar foi aberto logo aos 4 minutos. Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e bateu colocado para fazer o primeiro dos cariocas. Eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. 3 minutos depois, quase veio o segundo. Pedro acertou a trave de Hugo Souza. Arrascaeta, por pouco, não fez um golaço da intermediária. A única chance corintiana foi com Carrídio, que parou em Rossi. Aos 33 minutos, Pedro escorou para Arrascaeta, que dessa vez bateu com capricho para ampliar. Quando tudo parecia controlado, Hugo Souza errou ao dar o passe. E Pedro não perdoou. 3-0 Flamengo com apenas 37 minutos de jogo. Não é o eu que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, ou eu que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol e encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja melhor, da melhor forma para ajudar a equipe. Nos acréscimos, quase a cereja do bolo. Pedro fez essa jogadaça.
mas Hugo Souza salvou o que seria o 4º gol do Fla. O segundo tempo começou como o primeiro. Com apenas 2 minutos, Arrascaeta carimbou o travessão de Hugo Souza. Depois foi a vez de De La Cruz tabelar com Arrascaeta e Pedro e finalizar para mais uma defesa de Hugo. Até que aos 28 minutos, Coronado derrubou Arrascaeta dentro da área. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas foi chamado pelo VAR. A decisão foi de pênalti. Na cobrança, Pedro marcou o seu 4º gol na temporada e o 4º do Flamengo no jogo. Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Nem mesmo a presença de Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, foi suficiente para evitar a derrota do Timão. Fim de papo, Flamengo 4, Corinthians 0. Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba na próxima quinta-feira, o Timão terá o Novo Horizontino pela frente um dia antes. Não planejei o jogo ainda porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba. Então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. Flamengo agora líder, acabou com o nosso cadeirão, Edu Dracena, que coisa. Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. O Hugo tomou 2 gols aí também, que se fosse o Donelli, tava todo mundo reclamando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada, uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Nascido. Não é assim. Aqui não vem mais, irmão. Aqui esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora, o Hugo errou aí, ó. Mas foi o cara que honrou a camisa também, que ele foi. Se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora, saiu na caça, irmão. Sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso. O Léo Pereira. Eles saíram no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians. E vocês afastando, como se fosse um mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians? Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros. Manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Vocês não fizeram isso. Tomaram caneta. Mas você pediu o Orlando. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, 4. 4 pode ajudar no final. Aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? É gol também. Se empatar em número de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir e pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, eles estão dando pênalti. Pronto, falei também. Calma. Não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva, vem aqui no Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora, dá mole, ganhando palestra lá no... Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi bom. Os caras têm que... Passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. Onde? O Ranieri vindo na caça com a Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar?
Nossa, também não quis. A questão é essa, né? Super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você, vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura, uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar a todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Só um detalhe, o Dorival estava lá no Maracanã acompanhando tudo de perto e deve ter saído bem preocupado. Galera, agora vamos para a segunda parte do programa, vamos ver o debate aí do Jogo Aberto. A zoeira vai continuar. E claro, se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui abaixo zoando os corintianos, beleza? Agora vamos continuar aí com a zoeira do Jogo Aberto. Sentimentos muito opostos, muito diversificados aqui no debate nessa segunda-feira. Começando com Rona. Ô, Dorival, dá tempo de desistir, tô te avisando. Se não assinou ainda, dá tempo, cara. Meu Deus, bebê. Deixa eu dar um abraço pra você, bebê. Tá bem? Calma. Eu vou me lembrar disso. Aqui a banca paga e a banca recebe. Você sabia que escanteio agora é assistência? Ah, é? Virou assistência? Virou, menino. Esse final de semana virou. Mas para de dizer o foco aqui, bebê. 4x0 ficou barato ainda, bebê. Ficou barato. Ai. Tá, vai. Dá tempo de desistir. Dá. Vai. Tristeza. Marco Aurélio Cunha, o nosso Juvena. Ele sabe muito bem como demonstrar a sua amizade. Acabou de fazê-lo em rede nacional. Ai, Ronaldo, foi duro, hein? Foi difícil. Mas não foi só pra você, não. Teve gente que perdeu em casa. Né? Fazer o quê, né? Futebol tem surpresas que não são tão surpresas assim, né? Comemorando empate. Nem sempre é dia do maior treinador do Brasil, né? Tem outros que estão perto dele chegando também. Boa tarde a todos, bom almoço. Olha! É o que o pênalti não faz, hein? Chico Garcia, 1-1 tá bom, gente. Na casa do Vitória, tá ótimo. Se o gênio da lâmpada aparecesse hoje, eu só ia pedir pra ele uma vitória. Eu só quero voltar a ganhar algum jogo em algum momento, sem marcha, né? O Vitória também fez um São gol. Paulo, só empata, pô. Jogou contra o Vitória e passou. Ele só quer uma vitória, mas jogou com o Vitória. Eu só queria ganhar um joguinho, só isso que eu queria, só um joguinho. Contrata humano e quer ganhar. Né? É o seguinte, o nosso volúvel Cicinho tá on fire, tá em alta. Cicinho tá arrebentando, hein? Que coisa! Você tá com algum, assim, tem pelo menos um resquício de pena do Ronaldo hoje? Me deixa, sai fora! Pena e dó do Ronaldo Edu, jamais. Subeldia. O que? Esse cara de madeira! É o volúvel. Voluvinho. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Exatamente. Gostei. E olha que a dura Ulisses nossa... Costa foi esperto. Ele que poderia ter narrado o jogo do Flamengo com o Corinthians pulou fora. Não, passei estresse, mas conseguimos a virada de 3-1, que foi espetacular. A assistência, sim. Nossa, quem? Escanteio. Nossa, o Inter, velho. Assistência, assim, eu tô feliz da vida. Escanteio, não é assistência, velho. É assistência, a gente colocou a bola. Patrick, Patrick na seleção, e Cicinho. Falsíssimo o seu depoimento pro Zubeldia. Falsíssimo. É verdadeiro. O meu é Inter. Parabéns, Inter. Tamo Desde junto. que ele chegou aqui, tá surfando numa onda alta, tá bem na parada. já. Edu Dracena agora duplamente marcha fúnebre pelo Santos e pelo Palmeiras. Tá controlado, Renata. Boa tarde a todos. Tem gente aí que tá comemorando que o time adversário perde, velho, porque eles não sabem ganhar, não estão ganhando nada. Entendeu? Você tá comemorando que o Cruzeiro ganhou, o Santos e o Palmeiras perdeu. Mas eu sou cabuloso. Você é tudo. Vamos olhar a tabela, gente. Precisa de 3 pra ganhar um. Perdemos em casa assim. Nunca vai Perdemos perder. em casa assim, mas somos vice-líder, entendeu? Pô, o pessoal que só empata. E, pô, Quer dizer que hoje não tem Caldeirão? Agora você tá falando não tem Caldeirão hoje? Zubeldia, agora
melhor treinador do Brasil, Cicinho? Não, melhor. Pô, brincadeira. É igual o Abel. Pelo amor de Deus. Se ganhar mais uma, fica melhor que o Abel. Rapaz, você comparar o Abel com o Zubeldia, Rogério Ceni, você tá brincando. Não, Rogério Ceni é mito. Aí tá em outro patamar. O Capelanes falou que chegou um presente alvinegro para o Ronaldão. Eita. Ó, o que eu sei de verdade aqui é bomba do jogo aberto. É bomba isso aqui. Olha o tamanho da criança que tá colando e comendo merenda e tirando lanche dos amiguinhos aqui na aula. Olha, bomba de lixo. Fiquei sabendo ontem. O quê? Que vai continuar o Orlando. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Eu ainda acho, do que eu ouvi ontem, que o Orlando vai ficar um bom tempo aí. E eu tô gostando do Orlando, viu, Bebê? Tá. Tô gostando do Orlando. Na marca dos 4 minutos jogados do primeiro tempo, explode a torcida do Flamengo no Maracanã, aberto o placar. Jogou muito o Hugo, pegou demais. Da parte no canto inferior direito de Hugo Souza. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Ô, Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. Hugo Souza entrega a bola, Ranieri não pega. Pedro bate no centro do gol, mas o gol estava aberto. E o Corinthians é isso aí. É Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Pedro marca o segundo gol dele no jogo. O quarto do Flamengo para explosão do Maraca. Vira a goleada para cima do Timão. O que foi, Rony? Chegou aqui a mensagem. O quê? Dorival fechou mesmo. Salve o Corinthians! Gente, esse programa não tem pra ninguém. É o seguinte, Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, e aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa pro time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do sub-20. O cara do sub-20, ele não tá no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que está ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do clube, do Abel Ferreira. Não tem. Aí o cara vem do sub-20, o cara não tá no dia a dia, ele tá treinando o sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 2, 3 jogos. Ganha do esporte daquela maneira, sai perdendo, e aí o Mendes tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo. A distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto para ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo para onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim eu sabia assim, por né? onde ela ia. Sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. Com jogador a menos o Bahia. Vamos empatar. Mas o Bahia tava o segundo tempo com um a menos, sem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Que madraca. Você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo, Não, que pra mim é zagueiro titular de seleção. É o melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como muito foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo,
Cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4-5 também. Tudo, Chico, o time do Flamengo foi montado pra isso. O Grêmio, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem. Voltou arrebentando, e não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, Edgar. Então, o Corinthians não competiu. Correu pra dentro do gol. Mas será que não jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras não chegaram. A marcação alta do início do jogo era absoluta. Mas aí não é, Ulisses, rapidinho, só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Mas eu falei aqui, uma vergonha. Eu sentei a bota nesses caras. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho, o ataque não recebe bola? Mas o que acontece é o seguinte, o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Crônico, assim, absurdo. O Chico escreveu um negócio antes que eu dei risada. Eu entendo às vezes porque o Félix Torres é o titular. Ele tem razão no lugar do Ramalho, porque... Cara, nossa, é impressionante, tomou um drible ontem. É impressionante. Não, tem tomado todo o jogo. Ele não era assim. O Ramalho entrou bem no time do Corinthians. Agora, é um time que, como o Chico disse, não tem treinador. Então você não entende o esquema tático. Qual era do Corinthians? Buraco. Corinthians, segunda bola. Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles correm pra dentro do Hugo. Eles vão lá pra dentro do Hugo, todos eles. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado entra. Coronado, você é uma manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Uma vergonha. Eu não tenho nada contra o salário das pessoas. Cada um faz o seu contrato. Não, eu tenho tudo a ver com tudo. É uma vergonha. Você andou em campo e fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians. Não deu nada. Mas principal erro do Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias sem treinador. Como é que nós vamos saber que o Tite ia passar mal, velho? Como é que ia saber que o Tite tava passando mal? Demorou também o Tite. Ninguém sabia que o Tite tava passando mal, velho. Agora vai que o Dorival vai lá, pega o avião, volta do Rio e passou mal. Uma velhinha também pra anunciar o Dorival. Mas nada é por acaso. Olha o Santos sem treinador, tá na zona do rebaixamento. Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em algum momento. De resto, é o Flamengo ideal. Luiz Araújo, tem o Plata, Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade. É mesmo. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha mais 4 jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar a Nhaca do zagueiro Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo. Tem um que salvou o Corinthians, que era pra ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já tá acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento tá aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal tá nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco nervoso? Como médico, eu entendo, precisa desabafar. Muito obrigado, doutor Vitor. Agora, você era contra o Zubeldia, pô? Eu não, sou a favor. Agora, o que fica claro é que nós temos dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não está falando disso. O que tem o Rogério Ceni a ver agora também com a derrota do Corinthians de 4? Aí o senhor me deixa amenizou a sua dor. O mito te ajudou. Melhorando, aí o senhor deixa o pior. E ainda o Roger Machado, que tem mostrado um trabalho muito convincente no Inter. Então nós temos que olhar também que temos brasileiros para serem colocados em times importantes no Brasil. Não precisamos importar tanta gente, nem tanto jogador. Tem time que joga com 6 estrangeiros, 7 estrangeiros. As vagas dos brasileiros estão ficando cada vez menores. Isso não é preconceito, nem nenhuma situação para impedir que venham jogadores bons jogar no Brasil. Mas está um exagero. A nova safra, e aí o São Paulo está mostrando que pode colocar novos jogadores, melhora muito com menos jogadores estrangeiros. Então, precisamos pensar muito no futebol. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, mas é normal tomar 4-0? Nunca é normal tomar 4-0, mas pro tamanho do Flamengo... mandracoso, né? Pro tamanho do Flamengo e pro
pouco o futebol desse Corinthians e agora eu acho que ficou na conta, ficou bom, viu? Ficou barato. Ficou barato. 4x0? Ficou barato. O 4 gol foi de pênalti, pô. Mas ficou E não barato. foi pênalti. Se fosse o de pênalti, E não foi seria E o da em outros trave momentos. aquele, Pô, não foi quase. pênalti. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay. O Depay decide contra o Sport Recife, e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsabilidade. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver, nunca que ele vai Não, resolver. mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Tá. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Tá de brincadeira. Só uma pergunta. O cara joga muito, joga muito. Me cita 2 jogos legais do Corinthians desse ano. 2 jogos que o Corinthians, nossa, empolgou. Contra o Vasco, que o Depay arrebentou, mas era o Vasco aniquilado. Que já demitiu o O Léo Ortiz técnico. sentou a mamona. O Léo Ortiz sentou a mamona no Mendes, velho. Por trás, velho. E o coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians não chegou. Então você Só que gostou? o Yuri Você gostou apanhou. disso, do Léo Ortiz? O Yuri apanhou, o Mendes apanhou, teve que sair. Flamengo E os marcou meus bem, zagueiros marcou lá, tocando a bola pro Hugo. Vá pro inferno. Não, eu tô de acordo com o Cicinho também. O Depay tem que chamar a responsabilidade. Ele chamou, ele Chamou apanhou. o quê, Ronaldo? Ele apanhou o jogo todo. E o juiz só fazia assim. Mas que jogo todo vocês saíram no primeiro tempo? É nítido que o Corinthians... O Corinthians, tá ruim. Fica todo mundo ali atrás, irmão. Não toma mais gol, fecha a casinha. O Carrillo, que é o melhor jogador, estão colocando na lateral, pô, como ponta. Coloca ele no meio. Ele tava decidindo pro Corinthians. Aí coloca ele lá na ponta, vai fazer o quê? Mas não é de hoje que o Corinthians é inferior ao Flamengo, mas a questão é, quando teve treinador e jogador que assumiu a responsabilidade, o Corinthians se igualou. Chegou à final de Copa do Brasil. Aí agora, no momento, não aparece. Aí com o zagueiro isso, ok. E quando chegou na final, o Flamengo contratou o técnico do Corinthians. Fala pro Memphis saiu, que ele quis sair, o cara tomou pancada, velho. Mas ele não falou Tomou isso. pancada, velho. O jogo todo que ele ficou em campo tomou pancada. Põe o Rames, que nem tá aí no São Paulo. O Memphis é uma mandurinha sozinha, que não vai fazer E tá verão. fora de posição. Sozinha, tá fora de posição, se esforça pro time. É um grande jogador. só quer saber Rapaz, de fazer música. Andorinha e Fusca tem em todo lugar, então Memphis tem em todo lugar. Não precisa buscar lá fora, tem aqui no Brasil. Não vem Andorinha tem em todo lugar. Pra você, põe o Rames. Sabia. Põe o Rames. Põe o Rames Rodrigues. Você elogiou o Quem Rames. vive de passada é museu. Você elogiou sim. Rapaz, eu elogiei o Rames, comprei caneca de outros aí, tudo, até camisa. Mas aí que tá, Everton, essa é uma boa discussão. O Corinthians é muito grande para depender de 1 ou 2 jogadores. O Corinthians, a gente já falava que o time titular era legal, mas que o elenco deixava a desejar. O Corinthians precisa se equilibrar, Everton. Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Vimos aí o jogo aberto, Renata Afonso zoando Ronaldo Giovanelli. E o Ronaldo ainda teve sorte, porque o jogo poderia ter sido muito mais. Dava pra ter sido ali uns 5, 6 ou até mesmo 7-0. Mas 4-0 já tá de bom tamanho. O Mengão, além disso, é líder do campeonato. Palmeiras perdeu para o Bahia e o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o Mengão joga pela Copa do Brasil, jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ingressos para esse jogo já estão praticamente todos vendidos e é claro que eu estarei postando conteúdo sobre esse jogo aqui no canal. Então se você gostou do vídeo e ainda não for inscrito, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Agora com a volta definitiva do Pedro no ataque do Mengão, Cebolinha também de volta e jogando muito bem, então os próximos jogos prometem. Flamengo vem com força máxima, ainda tem jogo muito importante pela Libertadores, então esse mês vai ter só jogão, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas então o vídeo foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui zoando os corintianos, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!